Bom dia, como você está? Começando a semana, viemos de um domingo de eleições. Espero que você tenha feito uma boa escolha na sua decisão. Se você não vota ainda, um dia você vai ter a oportunidade também de poder participar deste momento muito importante para a nossa sociedade, para o nosso país. Hoje, quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu tinha 7 anos de idade e nós recebemos um convite na minha turma e todo o colégio adventista lá no Jardim Glória. Nós recebemos um convite para poder ir para uma chácara. Era um dia de alegria, de festa, e nós fomos para um rio. Era um rio que tinha uma correnteza muito forte, só que todo mundo ficou banhando ali próximo, né? Eu não sabia nadar e eu lembro que eu fui lá pro fundo e pensei que era raso. De repente a correnteza me levou para um lugar que não me dava pé mais, e eu passei alguns minutos que custaram a passar. Foi um momento muito ruim que eu não me esqueço. Tinha 7 anos de idade, mas eu lembro exatamente da sensação, porque eu pensei que eu iria morrer. Eu lembro que eu me afogava, eu ia para o final, pegava o impulso, subia e pedia socorro. Fiz isso umas 5 vezes e ninguém me via. Eu já estava quase sem força e eu levantei mais uma vez e eu vi a minha professora do pré, já não era mais a minha professora daquele ano, mas eu só vi, o nome dela era Constância, eu nunca vou esquecer disso. Ela foi e pulou. Ali eu já não tinha mais força para voltar, mas eu fiquei na expectativa de que em algum momento ela viria me salvar. Graças a Deus, eu sobrevivi àquele susto, foi somente um susto, me afoguei, mas eu fui salvo. Na palavra de Deus, no capítulo 14 de Mateus, conta uma história parecida com essa. Jesus ele pregou para uma multidão e nós já falamos aqui que ele fez a multiplicação dos pães. Logo depois dessa multiplicação dos pães, Jesus pediu para que os discípulos fossem para o mar e esperassem ele, que ele iria encontrar com eles mais tarde. Jesus então despediu das pessoas, foi para um monte e depois ele voltou. Diz a palavra de Deus que ele voltou na 4ª vigília da noite. Quando ele voltou na 4ª vigília da noite, ele foi ter com os discípulos. Os discípulos que eram homens que lidavam com barco diariamente, eram pescadores. Eles perceberam que a tempestade daquele dia não era uma tempestade comum. Eles temeram por sua própria vida. E no momento que eles mais estavam presos no problema, no obstáculo, na tempestade, um vulto aparece. Os discípulos começam a dizer: aquilo ali é um fantasma. E logo eles perceberam que não era um fantasma, era Jesus. Na palavra de Deus fala que certa vez Jesus estava com eles no momento da tempestade, mas neste momento Jesus não estava com eles, mas Jesus no momento da tempestade chegou até eles. A história continua dizendo que Jesus não tirou a tempestade, não afastou a tempestade, só que o foco deles foi para Jesus. Naquele momento Pedro falou assim: se é você mesmo, Jesus, faça com que eu ande por sobre as águas também. Então Jesus disse: você pode vir. Naquele momento aconteceu algo incrível. Pedro começou a caminhar por sobre as águas. Ele começou a dar o primeiro passo, o segundo passo. Imagina a situação de Pedro. Ele começou a sentir: nossa, estou andando por sobre as águas, isso nunca aconteceu. Eu fico imaginando, quando ele olhou para os seus companheiros para poder dizer: olha o que eu estou fazendo, ele se afundou. Ele se afundou e afundou feio. E ali Pedro temeu por sua vida. E no capítulo 14 diz assim, no versículo 30 diz: reparando porém na força do vento, ele teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Jesus. Pedro ele começou a temer por sua vida e a única coisa que veio em sua mente foi: salva-me, Jesus. E ele clamou várias vezes: salva-me, Jesus. Jesus estendeu as mãos para Pedro, salvou Pedro e ensinou uma grande lição para ele: homem de pouca fé. Queridos, há algumas lições que nós podemos aprender desse tema de hoje. A primeira e grande lição que nós podemos aprender é que as tempestades da vida, elas estão aí, elas sempre irão acontecer em nossa vida. Enquanto estivermos aqui na terra, tempestades virão. Só que Jesus nos ensinou que nós podemos tirar o foco da tempestade e colocar o foco nele. E se você, quando te enfrentar esses momentos difíceis da vida, tiver o foco em Cristo Jesus, você vai conseguir vencer as tempestades. Jesus não afastou aquela tempestade, mas o foco dos discípulos mudou. Segundo, Pedro foi audacioso, mais audacioso do que os outros discípulos. Por isso ele vivenciou o milagre, por isso ele andou por sobre as águas. Se você for audacioso também, se você der um passo de fé,
você vai viver o extraordinário ao lado de Jesus. E por último, Pedro se esqueceu que quem conservava ele ali por sobre as águas, quem fazia o milagre da vida dele, não era ele mesmo, era Jesus. Ele começou a olhar para as pessoas, esqueceu de olhar para Cristo e ele se afundou. Então, algumas lições nós aprendemos aqui e eu espero que essas lições fiquem para você que está começando a semana agora e que você possa realmente guardar essas lições que Jesus nos ensinou. Jesus, ele salvou Pedro e depois falou ao homem de pouca fé. Hoje também, estenda as suas mãos para as pessoas que estão ao seu lado. Não fique apontando os erros dela, onde ela caiu, onde ela errou. Ajude, depois oriente. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia.